Senhor Deus, nosso coração se enche de gratidão, Pai, por receber o pastor Lipão aqui na nossa igreja, Pai. Nós somos muito privilegiados, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por essa conferência, por cada convidado, Senhor. E celebramos porque nós sabemos que o Senhor tem feito algo no nosso meio, Pai. O Senhor tem trabalhado nos nossos corações, na nossa mentalidade, desconstruindo coisas que precisam ser desconstruídas e construindo coisas novas, Senhor. Nós celebramos porque o Teu Espírito tem liberdade nesse lugar e a gente ora para que nesse momento o Senhor possa usar a vida de Lipão como instrumento, Pai. Que o Teu Espírito fale aquilo que o nosso coração precisa ouvir, para que nós possamos nos conformar à imagem de Cristo, Senhor. Isso até que todo joelho se dobre e toda a língua confesse que só Tu és o Senhor. Nós oramos assim, humilde, Senhor, na Tua presença, desejosos de ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Fica à vontade. Olá, gente. Boa noite. Bom demais estar aqui com vocês. Foi uma aventura incrível para chegar até aqui. Mas graças a Deus cheguei. Deus é bom. E fiz questão de estar aqui pelo respeito que tenho a essa casa, pelo respeito que tenho ao Guilherme e toda a equipe pastoral dessa igreja. Creio que o Senhor começou algo maravilhoso no meio de vocês, que ainda há de frutificar muito, no nome de Jesus. Amém? Bom demais. Antes de eu ir para a palavra, eu quero só aqui fazer menção de alguns livros que eu trouxe, que eu creio que vão te abençoar demais. Um deles é esse livro aqui, chamado Viva o Extraordinário. Eu escrevi esse livro aqui baseado em Romanos, e eu falo nesse livro acerca de que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Em um período onde o púlpito tem sido ocupado por tentativas de conduzir a gente a viver uma vida autoperformática a partir do nosso esforço próprio, a cruz de Cristo nos fala que só Jesus pode nos dar vida em abundância. Esse livro eu creio que vai te abençoar demais. Eu tive a honra de ser prefaciado pelo meu amigo Luciano Subirá nesse livro. Esse livro aqui também, Na Doçura da Graça. Eu escrevi ele em 2021, fruto de uma série de exposição em cima da carta de Paulo à igreja da Galácia, onde nesse livro eu falo a respeito da graça de Deus, lembrando que através da graça de Deus somos verdadeiramente livres. Eu tenho recebido diversos testemunhos que me encorajam demais em relação a esse livro, de pessoas que viviam anos e anos confusas a respeito da graça de Deus, ora pendendo para uma libertinagem, ora pendendo para um legalismo religioso, e compreender a graça de Deus te faz verdadeiramente livre. Nesse livro eu tive a graça e privilégio de ser prefaciado pelo meu amigo Douglas Gonçalves. E por fim, O Cristão Comum, lancei e escrevi nesse último ano. Escrevi muito por conta da pandemia. Eu não sei vocês, mas eu percebi no pós-pandemia que muitos crentes deixaram de ser comuns. Deixaram as práticas elementares e básicas da fé cristã para viverem de modo, eu diria, aquém daquilo que devemos viver como cristãos. Então nesse livro eu falo sobre oração, sobre provações, tentações a partir da carta de Tiago. Eu creio que esse livro vai te abençoar demais. Eu tive a honra de ser prefaciado pelo meu amigo reverendo Hernandes Dias Lopes aqui nesse livro. Enfim, no final você vai poder adquirir. Vai ser um prazer se eu puder assinar. Não sei como vai ser a programação, mas se eu puder vai ser um prazer se você quiser. Tá bom? Dito isso, não vamos perder tempo. Abra a tua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 16, no verso 13. O meu tema é a palavra de Deus no mundo. A palavra de Deus no mundo. O Verbo se tornou carne e viveu entre nós. A palavra de Deus habitou no nosso meio. Ele é Emanuel, Deus conosco.
Agora, obviamente, que quando nós tratamos e falamos de mundo, normalmente nós temos um preciosismo, como os judeus tinham, ao pensarmos que nós, enquanto crentes, filhos de crentes da igreja, somos melhores do que o resto do mundo. E aí então Jesus, ele prega uma peça da sua revelação aos discípulos que eu acredito que tem muito a nos ensinar. E essa peça, ela é pregada em uma cidade muito inusitada. Evangelho de Mateus, capítulo 16, no verso 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou algum dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás no céu. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a vocês a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, do chefe dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Vamos orar uma vez mais. Baixe a cabeça, feche seus olhos. Vamos conversar com o Senhor. Pai bondoso, Pai gracioso, nós te louvamos e agradecemos porque tu enviaste teu Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. Jesus, nós te amamos, adoramos a ti. Exaltamos o teu nome, reconhecemos que teu nome está acima de todo nome. Que tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e não há outro como tu. Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por nos conceder o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, obrigado por estar no nosso meio aqui nessa noite. Obrigado por falar aos nossos corações. Obrigado por nos fazer igreja de Cristo por meio da revelação de quem Cristo é. Nós te exaltamos, te louvamos, Espírito Santo de Deus. E clamamos a ti. Dá-nos discernimento da revelação da palavra. Ilumina nosso entendimento. Faça-nos compreender o chamado da igreja. E que se existe em nós algum resquício de vaidade, de prediletismo, caia por terra nessa noite. E que saibamos que Cristo decidiu salvar pecadores como nós. Dá-nos discernimento, clareza, entendimento daquilo que nós vamos ouvir. Nós oramos e nos colocamos diante do Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Galera da projeção, vocês têm uma imagem que eu passei para vocês?
Tem? Coloca ali para nós. Olha aí. Aqui é Cesareia de Filipo. Eu bati essa foto, ficou bonita? Eu estava terça-feira em Cesareia de Filipo. Cesareia de Filipo é uma cidade que fica aos pés do Monte Hermon. O Monte Hermon, muito conhecido por nós. E ela se tornou um centro de culto pagão. Por vários motivos. Dentre os motivos, que aquela cratera que você está vendo ali naquela rocha, era conhecido pelos judeus como sendo as próprias portas do inferno. As portas do Hades. Na frente daquela caverna, ficava um templo dedicado a um deus pagão chamado Deus Pan. Deus Pan é o Deus que inclusive deu origem à nossa palavra no português, pânico. E curiosamente, o templo na frente daquela caverna, ele servia como uma espécie de altar de sacrifício. Eu quis mostrar para vocês essa imagem para vocês entenderem um pouco. Aqui, essa água que você está vendo, é um afluente do Rio Jordão. Não é a nascente do Rio Jordão, mas é uma das nascentes que alimenta e abastece o Rio Jordão. E à frente daquela cratera tinha então esse templo, e os ofertantes, o deus Pan, para tentar saciar a ira dele, subiam até o topo dessa colina e se atiravam nessa colina, se matando, obviamente, em cima dos rochedos, para que, se de alguma forma, o sangue deles, que seria infiltrado nas rochas, passasse por baixo do templo ao deus Pan e saísse, brotasse na nascente que sai das rochas, ali embaixo, no afluente do Rio Jordão, então eles entendiam que o deus Pan não havia aceito o sacrifício deles, e aí ficava lá se atirando lá de cima. Aí aí outro, até que o sangue parasse de passar por baixo do templo e não mais saísse na água. E aí eles entendiam então que Pan estava satisfeito com a sua adoração. A porta do inferno, um lugar de medo, temor, um lugar escuro. Escuro por diversos motivos, inclusive por motivos óbvios. Pelo fato de que o pôr do sol é do outro lado dessa montanha. Então escurece muito cedo, porque ela fica numa sombra. E além do templo do deus Pan, que ficava em Cesareia de Filipo, também havia altares a Afrodite, altares até ao imperador César Augusto, que foi edificado e construído pelo Herodes o Grande em Cesareia de Filipo. Nenhum judeu gostava, simpatizava, ou ao menos ia até Cesareia de Filipos. E Jesus chega para os discípulos dele e diz: vamos fazer um piquenique? Onde? Lá no lugar onde as pessoas ficam fazendo oferenda e se matando em nome do deus Pan. Vamos fazer um piquenique juntos? Com a vista para a porta do inferno, em Cesareia de Filipos. Essa cidade, ela fica ao norte de Israel, a cerca de 40 quilômetros da região do Mar da Galileia, onde Jesus passou grande parte do seu ministério, na região da Cafarnaum. Portanto, Jesus não tropeçou em Cesareia de Filipos. Ele quis ir até Cesareia de Filipos. Ele tinha algo reservado para essa cidade. Ele queria ensinar algo acerca de quem ele é e acerca do que ele faria nessa cidade. Não podia ser em outra cidade. Não podia ser em Tiberíades, não podia ser em Jerusalém, não podia ser em qualquer outro lugar. Era necessário que fosse Cesareia de Filipos.
E chegando lá com os seus discípulos, Jesus então levanta uma indagação e uma pergunta no verso 13 do capítulo em que lemos, quando ele diz: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: o que estão dizendo por aí é que tu és João Batista, Elias ou ainda outros, Jeremias ou algum dos profetas. E sabe, essa confusão de entendimento, de percepção de quem é Jesus, não era algo exclusivo daqueles dias, mas é algo que atravessa a história até aqui. Se formos na região sul, na região centro-oeste, formos no Peru, ou subirmos para a América do Norte, ou formos para a Ásia e perguntarmos quem é Jesus, você vai ouvir todo tipo de coisa. Você vai ouvir respostas como essas respostas que os discípulos deram a Jesus. Respostas que podem carregar até um certo elogio, mas que não define de fato quem é Jesus. Eles comparavam Jesus a João Batista, talvez por causa da ousadia. Eles comparavam Jesus a Elias, talvez por causa do poder dos sinais operados. Comparavam a Jeremias por causa da resiliência que Jesus tinha. A grande questão é que a multidão, que representa as pessoas comuns, elas tinham um discernimento e uma percepção errada de quem era Jesus. Ao ponto, inclusive, de abraçar a doutrina da transmigração de alma dos gregos e dizer que talvez Jesus fosse a encarnação de Elias ou João Batista, que já haviam morrido. A percepção que o mundo tinha acerca de Jesus era uma percepção baseada nos seus comparativos, nos seus referenciais. Porém, aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus em relação a Jesus é que Jesus, ele é totalmente o outro. Ele é incomparável. Ainda que João Batista, Elias, Jeremias tenham o seu valor, certamente Jesus está acima de todo o valor que João Batista, Elias, Jeremias têm. Jesus é incomparável. E essas comparações se baseavam, em grande medida, naquilo que eles ouviam acerca daquilo que Jesus fazia. Então eles definiam Jesus a partir daquilo que Jesus fazia. Se ele faz sinais e maravilhas, ele é Elias. Se ele é resiliente, ele é Jeremias. Se ele é ousado, ele é João Batista. Porém, Jesus, ele não é aquilo que ele fazia, mas aquilo que ele fazia dava evidências de quem ele é. Porém, a falta de definição e de revelação fazia com que as pessoas tivessem uma ideia distorcida de quem era Jesus. Mas Jesus agora redireciona a pergunta e pergunta aos discípulos, dizendo a eles: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro, então, respondeu rapidamente dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro dá a resposta mais precisa, a resposta mais coerente que alguém poderia dar. Em uma sentença, Pedro define Jesus como um ungido, como um enviado, como o Messias aguardado e esperado, como aquele que havia sido profetizado pelos profetas,
como aquele que havia sido prometido a Abraão, prometido a Eva. Tu és o Cristo, tu és aquele que nós aguardávamos, tu és o Filho do Deus vivo. Você não é um homem comum, você é Deus, você é o próprio Filho de Deus. Então Jesus responde a Pedro dizendo: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Jesus deixa claro para Pedro que ele só soube quem ele era porque o próprio Pai o havia revelado. Porque o próprio Deus havia soprado na mente, no coração, no entendimento de Pedro, de que ele estava diante do ungido de Deus, que ele estava diante do próprio Filho de Deus. Então, no verso 18, Jesus diz a Pedro: e eu digo, você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Jesus está diante da revelação de Pedro, do discernimento, entendimento apurado que Pedro teve acerca de quem ele é. Então ele declara: e tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Existem alguns católicos romanos que acreditam que Jesus estava estabelecendo então ali a igreja sobre o próprio apóstolo Pedro, e dando a ele a bênção papal para ser o primeiro papa da igreja. Entretanto, obviamente, claramente, não é isso que o texto está nos dizendo. Mas o que o texto está nos dizendo é que Pedro recebe uma revelação apurada, afinada, alinhada de quem Deus é. E ele então percebe quem é Jesus. Ele então percebe que Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram. Que Jesus é a pedra angular, a pedra fundamental, a pedra da criação. Eu não sei se você sabe, mas lá em Jerusalém, no Monte Moriá, onde foi construído o templo de Salomão, o primeiro templo, e posteriormente o templo de Herodes, o segundo templo, e passado tempos então, foi construída a mesquita de Omar, da cúpula dourada que fica na esplanada do templo. Lá onde está a mesquita de Omar hoje, e aonde foi edificada o primeiro templo e o segundo templo, tem algo que os judeus acreditam, que eles chamam de pedra da fundação, ou pedra da criação, que é uma rocha, aonde eles acreditam que aquela rocha foi a primeira criação de Deus e que a partir dela todas as coisas foram criadas. A pedra aonde eles acreditam que Deus pediu que Abraão entregasse Isaque como oferta. A pedra que eles acreditam que foi a pedra que Jacó deitou e sonhou. A pedra que eles acreditam onde Davi entregou a oferta ao Senhor. A pedra que eles chamam de pedra da fundação. E aqui em Cesareia de Filipos, Jesus está dizendo para Pedro que ele é a pedra da criação, que ele é a pedra da fundação, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, que ele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Agora, o que é curioso pensar é que essa pedra da fundação, essa pedra da criação, ao qual o Midrash judaico diz que ela é como um umbigo de toda a criação, na verdade,
é o lugar onde o qual o templo é edificado e o Santo dos Santos, o lugar da presença de Deus é estabelecida. E aqui Jesus em Cesareia de Filipos faz um shift na mente de todos eles e diz: não, essa não é a pedra da fundação. Eu sou a pedra da fundação. Eu sou o lugar onde o Santo dos Santos foi estabelecido, onde a presença de Deus é carregada. Porque afinal, eu sou Emanuel, Deus conosco. Jesus é a verdadeira pedra da criação. E diante da pedra da criação anunciada a Pedro e aos discípulos, Jesus então faz uma promessa dizendo: as portas do inferno não vencerão a igreja. Jesus está dizendo aos seus discípulos que Ele é o fundamento da igreja. Amém? Jesus está dizendo aos seus discípulos que Ele é o edificador da igreja. E Jesus está dizendo aos seus discípulos que Ele é o protetor da igreja. O edificador, aquele que edifica, aquele que protege a igreja e a missão que ela recebeu do próprio Deus. Agora, eu disse tudo isso para fazer essa pergunta para você. Por que Jesus escolheu Cesareia de Filipos para fazer a maior revelação da história de que de fato Ele é o Messias aguardado, de que de fato Ele não é um homem comum, mas que Ele é o próprio Deus? Meus irmãos, Jerusalém é disputada há milhares de anos por todas as religiões monoteístas. Muçulmanos, judeus, cristãos disputam 1 metro quadrado de Jerusalém. A igreja da Natividade, que fica em Belém, é uma igreja que é dividida em 4 tradições cristãs, cada um disputando 1 metro quadrado do suposto lugar onde Jesus nasceu. Jerusalém é o centro da religião. Jerusalém é a cidade-luz. Jerusalém é o centro do mover de Deus ao longo da história. Mas agora Deus está entre os homens. Estando entre os homens, Ele não revela a si mesmo em Jerusalém, mas Ele revela a si mesmo em Cesareia de Filipos. Aliás, Jerusalém, o centro da religião, o templo dos judeus, foi o lugar onde Jesus passou cerca de 3 a 6 meses finais do seu ministério. 3 longos anos ele viveu na região da Galileia. E agora, aqui no texto que lemos, na altura do texto, ele está caminhando para Jerusalém. E aqui então, ele, depois de cerca de 3 anos caminhando com os discípulos dele, mostrando sinais e maravilhas, acalmando a tempestade, andando sobre as águas, multiplicando pães e peixes, curando paralítico, ressuscitando mortos, Jesus faz uma pergunta-chave: quem vocês dizem que eu sou? E essa pergunta, ela é feita em um lugar minimamente que poderíamos chamar de inapropriado. Jesus não funda a sua igreja em Jerusalém, mas em Cesareia. Ele não estabelece a sua igreja na luz, mas nas trevas. Ele não estabelece a sua igreja em um centro monoteísta, mas em um centro politeísta. E isso para mim, para você, certamente precisa ter muito sentido. Sentido missional. Sentido
no qual faz-nos compreender a palavra de Deus que deve estar no mundo. E a pergunta que eu faço a você novamente é: por que Jesus traz luz à fundação da igreja em Cesareia de Filipos? E eu posso te dar algumas respostas. Aqui vão algumas delas. Primeiro, porque a igreja foi estabelecida para brilhar nas trevas, não na luz. Ela foi estabelecida para salgar o mundo, não o saleiro. Não existe valor algum de a luz brilhar na luz, bem como não existe valor algum de nós amarmos aqueles que nos amam. A virtude missionária da igreja é amar aqueles que nos odeiam. É iluminar os lugares escuros da terra. É dar sabor para onde não tem sabor. A igreja foi estabelecida em Cesareia de Filipos, porque Jesus estava estabelecendo o DNA missionário da igreja. A igreja não foi chamada para ser um monastério, aonde nós fugimos do mundo. A igreja foi chamada para ser um lugar de conexão da terra com os céus. A igreja foi estabelecida para derrubar as portas do inferno, não para se defender do inferno. A pior catástrofe que existe é crente com medo de demônio. Ou crente com medo do inferno. Porque aquele que diz ser crente e tem medo do inferno, deve questionar a eficácia da sua fé. Foi exatamente o que Lutero fez. Aquele que diz ser crente e tem medo de demônios, deve questionar a eficácia da sua fé. Porque a nossa fé nos mostra que maior é aquele que está em nós do que aquilo que está no mundo. A igreja não foi chamada para se defender. A igreja foi chamada para avançar nas trevas. A igreja não foi chamada para ficar enclausurada. A igreja foi chamada para alcançar aqueles que nada são, para que em Cristo se torne. Jesus estabelece a igreja diante das portas do inferno para dizer aos seus discípulos que a missão deles não é ficar em Jerusalém discutindo templos e os sinais, mas é invadir o mundo e manifestar a glória de Deus no mundo a partir da rocha da nossa revelação, que é Cristo, o Filho do Deus vivo. Por que Jesus estabelece e dá fundação da sua igreja em Cesareia de Filipos? Porque a igreja foi estabelecida para alcançar o mundo e não para alcançar os céus. Porque Jesus já alcançou os céus para nós. Agora, fomos chamados para irmos por todo o mundo e pregarmos o evangelho a toda criatura. Sobre qual fundamento? Sobre o fundamento de quem Cristo é. E sobre o fundamento de quem Cristo é, Ele nos dá uma promessa. E a promessa que Ele nos dá é: as portas do inferno não prevalecerão contra a marcha da igreja. O inferno não conseguirá segurar o avanço da igreja. Essa igreja edificada sobre a rocha que é Cristo, sobre o fundamento da palavra que é Cristo, essa igreja não pode ser vencida, porque junto com Cristo ela já se tornou mais do que vencedora. Agora, diante disso, você pode pensar que Jesus estava vendendo um triunfalismo para os seus discípulos.
dizendo: agora vocês não vão ter problemas. Agora vocês vão invadir o mundo sob esse fundamento, sob o fundamento da palavra, e então tudo vai dar certo, tudo vai ser maravilhoso, tudo vai ser incrível. Mas Jesus complementa no verso 21 em que lemos, dizendo: desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário, repita comigo, necessário, que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas às mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto, ressuscitasse no terceiro dia. Mas espera aí. Ele acabou de dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E agora, na sentença subsequente, ele está dizendo que é necessário que ele vá para Jerusalém, sofra, morra e ressuscite. Então, é uma promessa furada. É uma promessa que não faz muito sentido. Porque de alguma forma o sofrimento do Messias, a morte do Messias, poderia ser encarado como um prevalecimento das trevas diante da luz. Porém, o que Jesus estava dizendo aos seus discípulos é que a vitória para aquele que está edificado sobre a rocha da revelação de que Cristo é o Filho do Deus vivo, ela é certa. Mas essa igreja que está no mundo, como o nosso mestre, vai sofrer, vai ser perseguida, vai ser maltratada, mas ainda assim, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Qual é a aplicação disso para a nossa vida? A aplicação disso para a minha vida, para a tua vida, certamente é, primeiro, compreendermos a missionalidade da igreja. Não fomos chamados por Cristo para ficarmos trancafiados dentro da igreja com medo do mundo. Fomos chamados por Cristo para que no centro do paganismo manifestemos o reino de Deus. No centro do politeísmo manifestemos a glória da revelação de quem Cristo é. Porém, é importante que saibamos que quando o fizermos, certamente seremos perseguidos. Mas a perseguição não é um sinal de derrota. Pelo contrário, a perseguição é um sinal de vitória. Porque, como Jesus diz ainda nesse mesmo capítulo, aquele que tentar salvar a sua vida, a perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, este a salvará. Portanto, o que Jesus estava dizendo aos seus discípulos é: não tenham medo do mundo. Não tenham medo do mundo. Porque o mundo pode matar o nosso corpo, mas somente Cristo pode matar o nosso corpo e lançar a nossa alma no inferno. Não tenham medo do mundo, porque foi para o mundo que Cristo chamou a igreja. Não tenha medo do mundo, porque as trevas nunca prevalecerão contra a luz. Não tenha medo do mundo, porque o efeito do sal no mundo é imparável, é irremediável. Não tem o que fazer. Uma vez que o sal está no mundo, o mundo ganha um sabor novo. Não tenha medo do mundo. Olha para quem está ao teu lado e diga a essa pessoa: não tenha medo do mundo. Não tenha medo do mundo,
Porque foi para o mundo que Cristo chamou eu e você, para pregarmos o Evangelho e fazermos discípulos de todas as nações. Porém, para não fugir do meu tema, a palavra de Deus no mundo. Porém, não tenha medo do mundo se a sua fé estiver edificada sobre a palavra de Deus. Meu irmão, tenha medo dos demônios, tenha medo do diabo, tenha medo do sertanejo universitário. Tenha medo das tentações, se a tua vida não estiver edificada sobre a palavra que é Cristo, sobre a rocha que é Cristo, sobre a revelação de quem Cristo é. Tenha medo do mundo, se você não estiver edificado sobre essa rocha. Mas se você está edificado sobre essa rocha, saiba, meu irmão, aquele a quem nós servimos é a ressurreição e a vida. E aquele que crer nele, ainda que morra, viverá. Aquele a quem nós cremos é a água da vida que sacia a nossa sede. Ainda que não nos dê água para beber, Cristo sacia e satisfaz a nossa alma. Aquele a quem nós cremos é a pedra da fundação que faz novas todas as coisas. Aquele a quem nós cremos é o pão que desceu do céu, que alimenta-nos por completo. E, portanto, dessa forma, não temamos o mundo. Se estamos sobre a rocha, Jesus deu à igreja um chamado de ataque, não de defesa. É curioso pensar isso, porque não sei se você sabe, mas o exército israelense, ele é um exército de defesa. As forças israelenses se chamam forças de defesa. E Jesus, contrariando o pensamento judeu de nacionalismo, de territorialismo, Jesus estabelece a igreja fora das fronteiras religiosas de Jerusalém. Jesus traz revelação de que ele é a pedra e não aquela pedra que está sendo disputada há milênios. E ainda Jesus diz: a minha igreja não vai ficar aqui nesse território. O meu povo vai marchar pelo mundo todo e fazer discípulos de todas as nações. Porque não é o mundo que deve ser temido pela igreja. Mas, ou melhor, não é a igreja que deve temer o mundo, mas é o mundo que deve ser temido pela igreja. Portanto, diante disso, o que podemos dizer? Que a igreja, por fim, triunfará sobre as trevas. O que podemos dizer? O que podemos dizer é que se a nossa fé está fundamentada e arraigada na sã doutrina, o nosso lugar, o nosso chamado é no mundo. É onde a confusão acerca de quem Jesus é está. Com isso, deixa eu fazer alguns alertas pontuais. Um deles, não tenha medo da faculdade. Tenha medo do seu falso cristianismo. Segundo, não tenha medo de ter filhos. Isso é uma coisa que eu tenho ouvido com bastante repetição. Pastor, eu não sei se eu vou ter filhos porque o mundo é tão mau e eu não quero criar um filho e colocá-lo nesse mundo mau. Não tenha medo de ter filhos. Tenha medo de não ser um pai e uma mãe bíblica. Não tenha medo de trabalhar em ambientes pagãos e morais
e destrutivos. Tenha medo, se apenas a tua fé não está edificada sobre a rocha que é Cristo, sobre a sã doutrina que é Cristo. Porque de fato, Jesus edificou a sua igreja e a estabeleceu no meio do mundo para que ela triunfe sobre as trevas. Amém. Deixa eu orar com você. Coloque-se em pé no seu lugar. Pode deixar o celular aqui. Feche seus olhos. Eu quero orar por sua vida. Jesus, como nós ouvimos hoje por meio da tua palavra, ninguém tem revelação de quem tu és, se isso não for nos dado pelo Pai. Jesus, quanto tempo eu vivi no ambiente religioso, e nesse ambiente religioso eu não entendia e não sabia quem tu eras, mas de uma forma assombrosa o Senhor decidiu se revelar a mim em um lugar escuro, de incredulidade, de idolatria. E naquele lugar, o Senhor me fez entender que a nossa rocha não está estagnada e parada em uma localização geográfica específica, mas a nossa rocha é tu, Jesus, autor e consumador da nossa fé, o fundamento, o edificador e o protetor da sua igreja. Eu clamo a ti, Pai, que se for do teu agrado e vontade, o Senhor nessa noite dê um entendimento profundo, não superficial, mas profundo de quem Cristo é, e que as nossas vidas possam ser edificadas sob essa revelação, porque de fato, ao saber que tu és o Messias, o ungido, o esperado, o aguardado, que de fato, ao saber que tu és o próprio Deus no nosso meio, não há o que temer. Jesus, eu clamo a ti, Pai, fundamenta todos nós em cima da sã doutrina de quem tu és, para que dessa forma nunca mais temamos o mundo, mas que o mundo trema e tema com o avanço da igreja, porque o Senhor é aquele que a sustém, que a protege e que promete que ainda que soframos e padeçamos junto contigo, ressuscitaremos nos últimos dias. Jesus, se existem crentes de verdade no nosso meio, se existe tua igreja no meio da igreja, eu clamo a ti, Pai,
Dá-nos o espírito de ousadia, coragem. Dá-nos o espírito de intrepidez que o Senhor estava dando aos seus discípulos em Cesareia de Filipos. Que nós compreendamos que o Senhor não é o Deus da nossa denominação, que o Senhor não é o Deus desse prédio, mas que o Senhor é o Senhor de toda a terra, e que não há 1 milímetro sequer nessa terra a que o Senhor não clame que te pertence. Jesus, faça-nos compreender quem Tu és, e em resposta de quem Tu és, coloque-nos, ó Pai, em missão, de tal forma que a Tua palavra não esteja trancada dentro das nossas igrejas, mas que a luz da Tua palavra ilumine toda a terra, que o sal da Sua palavra salgue toda a terra, que a terra seja irrigada pelo suor do nosso trabalho, que a terra seja irrigada pelo sangue dos mártires, que a terra seja irrigada pelas lágrimas de sofrimento, de amor pelos perdidos, e que dessa forma saibamos que as trevas nunca prevalecerão contra a Tua igreja. Faça-nos compreender, ó Pai, quem nós somos em Ti, e dessa forma dá-nos ousadia para cumprirmos o Teu chamado, em nome de Jesus. Amém, amém.